Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Olá a todos, todas e todes. Eu sou a Jéssica e eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês agora. Só um minuto. Pronto. Bom, eu vim hoje dividir, né, parte da minha pesquisa, né, de mestrado, da minha dissertação com vocês. Esse trabalho está intitulado como Performances Cibercorporais de Jovens Mulheres no TikTok, quando a rede é palco de danças e normas. Eu sou a Jéssica Coelho, tá? E nesse momento é importante eu dividir também parte do meu percurso, né, da minha itinerância com vocês. Eu sou geógrafa e sou pedagoga. Atualmente eu sou mestranda no PROPED, na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou membro do GEGESC, que é o nosso grupo de pesquisa, Gênero, Educação, Juventude, Educação, Gênero e Sexualidade na Cibercultura. E eu também sou professora, né? Eu sou professora do ensino fundamental na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E o meu trabalho tem um objetivo, né? Que é investigar os sentidos dos cibercorpos juvenis femininos em dancinhas produzidas e compartilhadas no TikTok. E nesse primeiro momento eu acho importante contextualizar como que surgiu o meu interesse, né, por esse tema, por essa pesquisa, né, por essa questão de pesquisa. A gente viveu, né, a pandemia e nesse período a gente passou por um isolamento físico, né, ficamos reclusos em casa durante alguns meses. E após a retomada, né, quando nós retomamos para a sala de aula, para a escola, eu percebi que as crianças elas se comunicavam, que elas interagiam umas com as outras, né, com mais uma linguagem, que era a linguagem do corpo, né, a linguagem da dança, muito oriunda do TikTok, muito presente nas redes. E foi com isso que as crianças trouxeram, né, para a escola. E surgiu, né, o meu interesse de pesquisa por esse tema. O meu trabalho ele tem algumas questões, né, que atravessam ele, que me ajudam a pensar, que são quais sentidos são atribuídos aos cibercorpos femininos, como as heteronormas são desestabilizadas pelas linguagens cibercorporais femininas, e como o teu trabalho de campo no TikTok pode contribuir, né, pode ajudar a pensar uma educação ciberfeminista. Bom, tem alguns conceitos que atravessam o meu trabalho, que são de extrema importância para mim, caros, e que me ajudam, né, a pensar no material empírico, né, as categorias de análise, que é a cibercultura e as gerações. E a gente entende por cibercultura, junto a Lemos e Santos, que é a nossa cultura contemporânea, né? A cultura que a gente vive, mediada pelo digital em rede. É difícil a gente pensar no nosso dia a dia, né? Sem que o digital em rede esteja envolvido, né? A gente paga nossas contas por aplicativos, pede, né, transportes para locomoção, solicita comida, né? Então, o digital em rede nos atravessa o tempo inteiro. O conceito de gerações também, que é justamente pensar as gerações atreladas ao digital em rede, né? Por exemplo, a geração da minha mãe, a minha geração, a geração dos meus alunos, nós temos interações diferentes com o digital em rede, né? Com as redes sociais, por exemplo. Então, é pensar, né, a cibercultura atrelada às gerações, a juventude nos seus cibercorpos, né? A gente entende juventude como juventude, né, no plural. Não tem como a gente definir, né, apenas um conceito para a juventude, né? A juventude ela é atravessada por diversas interseccionalidades, né? E a partir disso, a partir desses atravessamentos de espaço geográfico, raça, etnia, orientação sexual, se constituem múltiplas juventudes. E o interesse desse trabalho é pensar as juventudes femininas online e os seus cibercorpos, né? Essa manifestação do corpo em rede, né, do corpo que ele está presente no espaço físico e está sendo compartilhado em rede, essas manifestações fazem com que esse corpo se torne um cibercorpo.
conceito de heteronormatividade, que eu procuro pensar junto a Butler e Floro e Preciado, né? Que é esse sistema, né, esse regime que toma a heterossexualidade como pilar das relações sexuais, né? Nos divide, né, nesse binarismo entre homens e mulheres, né? E propõe comportamentos esperados para homens e comportamentos esperados para mulheres. E o que sai desse comportamento esperado é visto como dissidente, né? Desvirtuoso. Então, assim, pensar esse cibercorpo de juventudes femininas em rede, dançando, dentro desse sistema, desse regime heterocentrado, quer dizer que elas são interpretadas como corpos que se comportam diferente do esperado para mulheres, né? Digamos assim. Bom, a minha pesquisa ela tem uma metodologia, né, que é a cartografia online. Eu adoro a cartografia no TikTok. Né, a metodologia que melhor cabe no meu tema. Eu pesquiso numa rede social online. E a cartografia ela me permite acompanhar a construção de redes, processos educativos, agenciamentos, formas de subjetivação, de constituição de subjetividade. Eu trouxe aqui alguns princípios do cartografar. Né? A cartografia ela permite que a gente pense o nosso tempo, pense o recente, pense essas atividades em rede que são muito fugazes. Né? Ela pede a presença do pesquisador. Né, gente? Eu estou no TikTok enquanto usuário, enquanto pesquisador. Estar atenta, né, nesse percurso cartográfico que eu faço é importantíssimo. São muitas informações, né, que acontecem ali. E se permitir estranhar e afetar, né, nesse percurso, e assim problematizar e criar rotas. O meu campo de pesquisa ele é o TikTok, a minha cartografia foi feita entre abril de 2023 e março de 2025. A minha pesquisa de mestrado ela já está em finalização, né? E eu cartografei vídeos de TikTokers e o que me estranhou, o que me afetou, o que me chamou a atenção foram os comentários que esses vídeos recebiam, né? Só para contextualizar, o TikTok ele é uma plataforma de vídeos curtos, né? De aproximadamente 1 minuto, permite a criação e edição de vídeos, né? De conteúdo, sejam eles conteúdos gastronômicos, de dança, né? De esporte, diversos conteúdos. Tem um apelo à viralização nos trends, né? Esses vídeos eles têm um potencial viral. Né? Essa plataforma ela é pensada para o uso do celular, né? Ela tem uma interface vertical e ela é pensada para esse contexto cibercultural que a gente vive. E essa plataforma também possui um sistema de recomendação, né? Que são os algoritmos, né? Que procuram ali pensar o que você mais curte, o que você mais compartilha, o que você mais comenta, e traz sugestões a partir daqueles rastros do usuário pela rede. Né? O meu trabalho ele tem 4 categorias de análise, a partir dessa cartografia dos comentários e dos vídeos. A primeira é a sexualização e assédio, a segunda, a desqualificação estética e intelectual, a terceira, o monitoramento religioso e a quarta, a proibição do uso do celular na escola. Eu vou me ater nesse momento à minha primeira categoria de análise, que é sobre sexualização e assédio. Eu trouxe alguns comentários aqui cartografados para vocês visualizarem junto comigo. São comentários que sexualizam os corpos, né? Que objetificam os corpos femininos, que falam sobre partes, né? E esses comentários sobre sexualização, eles têm um cunho velado, digamos assim. Eles tentam se passar por elogios, né? Mas são formas de falar que objetificam e hipersexualizam aquelas meninas que estão dançando, né? E olham aqueles corpos como corpos consumíveis, né? Como objetos de desejo, digamos assim. São comentários como caso na hora, super linda e gostosa, né? Meu tipo. Então, são comentários que têm um cunho velado, que têm um caráter de elogio, mas que cobiçam, né? E que sexualizam aqueles corpos que estão dançando. Eu trouxe outros comentários aqui, que têm um caráter de assédio, né? Um caráter assediador.
E são comentários que falam diretamente de partes dos corpos dessas mulheres. E eles usam algumas táticas, algumas estratégias para que o TikTok não identifique esses comentários como comentários assediadores. Porque o TikTok ele tem diretrizes da comunidade, e ele tem um detector, né, de comentários e de vídeos, enfim, que possa ferir essas diretrizes, e comentários com teor sexual ferem essas diretrizes. E aí, a partir do momento que é detectado pelo TikTok, esse usuário ele sofre sanções, né? Lembrando para vocês que esses comentários que eu trouxe foram feitos em vídeos de TikToks dançarinos e foram feitos por perfis masculinos, tá? Então, assim, uma das táticas que esses perfis usam para comentar e para fugir, né, do radar do TikTok é desestabilizar a ortografia e a gramática da língua portuguesa, né? Eles usam o hífen no meio, né, da construção desse comentário, no meio dessas palavras, para que o TikTok não faça a leitura correta do que realmente está escrito ali, do que aquele comentário quer dizer, né? Por exemplo, é, aqui tá duro, né? Ele usa o hífen, né? Bem no meio dessa palavra, para que o TikTok não entenda, né, a intencionalidade daquele comentário, né? Então, é uma das táticas que os usuários usam. Outra tática também é a utilização, né, a feitura de desenhos com caracteres do próprio teclado, né? Parênteses, sinais de pontuação, enfim. E eles constroem desenhos, né? Constroem desenhos que representam o corpo feminino, que representam o ato sexual, e publicam esses desenhos como comentários. Então, assim, alguns desses desenhos até reproduzem, né, um ato sexual. Então, também é uma tática que esses usuários usam para que não sejam detectados pelo TikTok, que não sofram nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de banimento na plataforma. E que continuem, né, assediando aquelas meninas que estão ali dançando. Bom, a partir desse meu percurso, né, da cartográfica, como eu disse para vocês, a minha pesquisa tem 4 categorias de análise, e hoje eu trouxe uma para a gente pensar juntos. E a partir disso, eu procuro pensar pistas, né, para uma educação ciberfeminista, né, a partir desse trabalho de campo, como que esse trabalho me ajudou, né, a pensar, né, uma construção de uma educação ciberfeminista. E aí eu trouxe algumas pistas para vocês aqui, que a primeira é reconhecer o potencial formativo na rede, né? Acho que é importante a gente reconhecer que as redes elas são um espaço, elas são um espaço formativo. 2, a escola pode se beneficiar em dialogar com o digital em rede. Eu acho que não é interessante para a escola não reconhecer que as redes também são um espaço de formação. Ali também existe a construção de uma educação. É importante reeducar e educar crianças, jovens e adultos para o feminismo. Acredito que a gente tem que pensar juntos, né, o regime heteronormativo que a gente vive e quais as suas implicações. E para isso, as gerações precisam estar dispostas a negociar os seus valores, né, a dialogar, a conversar. É possível reinventar e inventar subjetividades, linguagens e identidades no contexto da subcultura. Também é necessário debater corpo, estética e empoderamento feminino. E é urgente estarmos atentos à ilusão de liberdade feminina. Somos livres? Né? Será que somos livres? Quais as sanções que nós mulheres recebemos a partir do momento que nós exercemos, né, a nossa liberdade? E é imprescindível estar vigilante às violências discursivas presentes no ciberespaço. E, por último, né, precisamos fabular narrativas feministas outras. Né? Precisamos é, pensar outros mundos possíveis, né? A fim de ampliar as margens de liberdade que nós, mulheres, usufruímos, né? Ou não usufruímos ainda. Então, é isso. Obrigada por me ouvirem, tá? E até uma próxima. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal
comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.